Ele morreu no meu e no seu lugar, mas Ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque a morte não era capaz de vencê-lo. Escuta aqui o que eu tenho para te dizer. O sofrimento pelo qual você tem passado não é para te destruir. É para glorificar o nome do Senhor, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. Se você está na posição que está, é porque você ainda não entendeu o que é convergir para Cristo. Se você está tendo pensamentos que não deveria estar, se você está tendo comportamentos que você não deveria estar, se você está agindo de uma forma que você não deveria estar, se você está depositando a sua confiança em quem você não deveria estar, você não entendeu o que é convergir para Cristo. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor que morreu, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Chega de sofrimento. Ser pego de surpresa às vezes é bom. É bom liderar essa galera, é bom poder estar aqui, é bom poder trocar essa ideia com vocês. Mas muito do que tem sido produzido, muito do que tem sido feito, tem partido da mente dessa galera. Tudo que vocês viram aqui foi produção deles, coisa que partiu deles. E tenho certeza que já nesse primeiro momento vocês já foram impactados, abençoados. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um envolvido nessa abertura. Estava orando ali atrás com ele um tempo atrás, com eles, né, um pouquinho antes aqui. 3 meses de preparação em que jovens e adolescentes trabalhando juntos, algo que há 1 ano e pouco não era pensado, cogitado. Pastor Anderson nos estimulou, nos incentivou para que isso acontecesse. Obviamente que com dificuldades que essa união pode causar, por causa de faixas etárias diferentes, mas eu glorifico o nome do Senhor, porque eles entenderam a proposta, começaram a produzir muito juntos, ano passado com Frutificar, esse ano agora com Convergir, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu não queria deixar de falar nesse momento, agradecer também a figura do pastor Anderson de Souza Maciel, meu pastor, não faço a menor ideia onde é que ele está, eu sei que ele está por aqui, mas não dá para ver muito bem, mas agradecer a todo o apoio, agradecer à igreja, agradecer a cada mãe, cada responsável, cada pessoa que colaborou, contribuiu. Obviamente que no domingo isso vai ter um pouco mais de amplitude, mas eu já queria agradecer nesse tempo especial, porque Deus tem sido maravilhoso. Deus tem sido maravilhoso, amém? Você crê nisso? Deus tem sido maravilhoso, e Ele tem sido maravilhoso porque em tudo que acontece eu consigo enxergar a intencionalidade de Deus. Deus é um Deus intencional. Se você um dia duvidou disso, pare de duvidar. Porque tudo que Deus faz tem um motivo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus não joga dados. Deus não joga dados. Deus não faz um negócio pensando assim, eu acho que vai dar certo. Não faz não. Deus é um Deus intencional, Deus é um Deus que age por propósitos, e é um Deus que entendeu na humanidade o seu propósito. E hoje a gente vai entender um pouquinho desse propósito de Deus, entendendo a questão de convergir. A gente vai entender a partir de alguns textos. E eu quero que você já inicie agora abrindo sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, versículo 56. Marcos, capítulo 6, versículo 56. Esse é um dos textos, mais uma vez, iniciado, trabalhado nos momentos de café, no meio da tarde, em que a gente senta para bater um papo, trocar ideia. Pastor Pedro, a gente batendo um papo e conversando, e as coisas vão clareando. Como é bom você ter irmãos em Cristo que colaboram com você, que caminham com você. Como é bom você ter irmãos em Cristo que te potencializam. Como é bom você ter pessoas no seu caminho que te lideram, que te abençoam com seu conhecimento, com sua capacidade. Pense nisso, jovens e adolescentes. Ao escolherem seus amigos, amigos te potencializam. É só uma palavra jogada aqui para frente, aqui, porque não tem nada a ver com o sermão não, tá, gente? Só vocês poderem ficar ligados. Todo mundo acertou aí o texto? Marcos capítulo 6, versículo 56. Diz assim a palavra do Senhor:
onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Deus é um Deus intencional. E esse é um texto interessante, porque ele está dentro de um bloco. Ele está dentro de um bloco de são 3 milagres, né? São 3 blocos de mensagens, que se a gente for olhar ele individualmente, a gente vai perceber que Cristo ele age sobre a vida de algumas pessoas. Mas esses 3 blocos, se você for ver lá no versículo de 30 a 44, Jesus reúne uma grande multidão, essa multidão ouve Jesus pregar, e em determinado momento essa multidão sente fome. E Jesus reúne seus discípulos e, dando graças ali ao peixe e ao pão, ele alimenta aquela grande multidão. Esse é o primeiro bloco, que vem um pouquinho antes do texto que nós lemos. O segundo bloco, ele é o momento em que Jesus vai orar no monte e manda os discípulos irem para o outro lado do lago. Os discípulos entram no barco, vão caminhando, vão nadando lá, né, remando, e ao chegarem no meio do lago acontece aquela tempestade e tal, e aí Jesus vem, chega, eles olham Jesus e falam assim, não, tem tempestade não. Eles olham para Jesus e falam assim, olha, um fantasma, um fantasma, um fantasma. E Jesus fala, não, sou eu, calma. E aí Pedro, se é você mesmo, deixa eu ir na tua direção aí, que eu quero ir. E aí Jesus fala, pode vir. E aí Pedro vai lá, afunda, e vocês já conhecem aqui qual é o final da história. E o terceiro bloco, o terceiro relato, é quando Jesus entra na cidade de Genezaré e ele cura uma grande multidão. As pessoas ouviam Jesus, ouviam onde ele estava, corriam para ele e eram curados. Bem, com certeza você, ao ler a Bíblia, você já deve ter encontrado vários milagres de Jesus. Mas será que nesses 3 textos, em que 3 milagres estão em decorrência, será que de verdade Jesus estava tratando apenas do milagre? Será que o milagre era o grande foco de Jesus? Obviamente, Jesus queria curar. Mas será que o ensinamento que Jesus quer que nós tiremos desses 3 textos, caminhando e entendendo a questão de convergir com Cristo, será que são milagres que Jesus estava querendo tratar? Quando eu olho para o tipo de milagre que Jesus faz, quando eu olho para a capacidade de Jesus de olhar para as pessoas, quando eu olho para a capacidade de Jesus de entender o contexto e se posicionar diante daquele contexto, eu sou obrigado aqui a dizer que Jesus tinha uma intencionalidade muito maior. Jesus não queria apenas curar aquelas pessoas. Havia algo maior que Jesus queria ensinar para aqueles 3 grupos de pessoas. Na multidão, o problema era a fome. Nos discípulos, era o perigo de morte. Em Genezaré, era a doença. Em um, o alvo eram os pobres. Em outro, eram os discípulos. E em outro, eram os ricos. Genezaré era uma cidade rica. Genezaré é um lugar de terreno fértil. E para quem já foi naquela região sabe que é uma região com muitas pedras, uma região desértica. Então, Genezaré é um lugar muito fértil. Então, com certeza ali era um lugar de pessoas ricas. Mas ali havia necessidade de cura. O que Jesus queria ensinar nessas 3 passagens, de forma mais profunda para aquele povo, era muito maior do que apenas curar. Entretanto, no versículo 52, Jesus diz que apesar daquele povo ter visto milagres, eles não conseguiram entender porque o seu coração estava endurecido. E aqui as coisas começam a ganhar um novo contorno, porque por muitas vezes nós experimentamos milagres em nossas vidas e nós banalizamos esses milagres. Eu posso começar pelos mais simples. Por exemplo, quem aqui acordou de manhã, levanta a mão.
Isso é um milagre. Isso é um milagre. Quem aqui conseguiu fazer as suas refeições ao longo do dia? Ou não foi impedido por causa da profissão, por causa do trabalho, né? Claro. Mas quem fez as refeições, levanta a mão, por favor. A gente dá por óbvio, a gente não agradece, a gente não glorifica o Senhor e engrandece o Senhor por esse motivo. A gente acaba normalizando as coisas que aos nossos olhos são naturais, a gente deixa de agradecer. A gente deixa de glorificar ao Senhor por ter abrido nossos olhos e ter podido curtir o nosso dia inteiro. Está aqui trabalhando, está aqui nesse momento especial, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Passa batido. Mas por vezes o nosso coração está tão endurecido que a gente não consegue perceber a maravilha que é viver. Porque viver é sim uma maravilha. Qual é a necessidade da sua busca que tem impedido você de enxergar as maravilhas do Senhor? Aquele povo que necessitava de cura, aquele povo que tinha fome, aquele povo que estava se afogando, aquele povo recebeu o milagre, mas não conseguia olhar para além do milagre. E aí a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. Pedimos para satisfazer nosso próprio desejo. Presta bem atenção no que eu tenho para te dizer nessa noite. A sua busca por Deus não pode ser maior do que a sua fé em Deus. A sua condição não pode ser maior do que a sua fé em Deus. A situação pela qual você está passando, jovem e adolescente, não pode ser maior do que a sua fé em Deus. O milagre que você deseja, o milagre que você almeja, não pode ser maior do que a sua fé em Deus. Porque quando a gente alcança o nosso milagre, a gente mete o pé. Se a gente não alcança o milagre, a gente mete o pé. Aquele povo não conseguia entender, porque para eles o mais importante era alcançar o milagre. Eu estou com fome, Senhor, me alimenta. Senhor, me salva, senão eu vou morrer. Senhor, olha aqui os doentes. Qual é o motivo que te aproxima de Cristo? Qual é o motivo que te faz convergir para Cristo? O que te faz sair da sua casa todos os dias? O que te faz estar aqui em comunidade? Será que é para ouvir um bom louvor? Será que é para ver o nosso lindo e belo telão? Será que é para ver a iluminação? Perdemos a noção do que é de verdade estar na presença do Senhor. Perdemos a noção de verdade do que é estar diante de Deus. Quando eu vou iniciar uma conversa, num bate-papo, falando sobre evangelismo, obviamente que na intencionalidade que Deus me permitiu que eu tenha, trocando ideia, batendo papo, eu geralmente pergunto, você conhece a Deus? Essa semana eu fiz uma pergunta como essa para uma amiga. Você conhece a Deus? Ela falou, claro, óbvio. Óbvio que eu conheço. Será que conhece de verdade? Será que você conhece a Deus de verdade? Ou tem buscado conhecer a Deus de verdade? Porque quando você conhece a Deus de verdade, as dificuldades vão vir. Às vezes você vai se afogar, quase se afogar. A fome vai bater. O desejo de morte vai bater à sua porta. O desejo de jogar tudo para o alto e sair correndo vai bater à sua porta. A fome vai bater à sua porta. A falta de dinheiro vai bater à sua porta. E quando isso acontece, o que você faz? Se desespera? Corre? Ou você, por confiar em Deus e buscar conhecer a Deus, tem os seus pés fortalecidos em Cristo Jesus e vence as dificuldades que por vezes se encontram na sua vida? Nós não somos chamados para a derrota, nós não fomos chamados para desistirmos da vida. Pastor Anderson, algumas semanas atrás, na quarta-feira, pregou sobre problemas, quando os problemas vêm, que muitos às vezes fogem dos problemas. Nós não somos aqueles que viramos as costas e vamos embora. O Senhor não nos deu o espírito de...
Mas por que a gente é tão covarde de vez em quando diante dos problemas que se levantam? Porque ao invés de pedir ajuda como Pedro e clamar, Senhor, me salva, senão perecerei. Porque ao invés de pedir ajuda, eu acho que com as forças dos meus braços eu serei capaz de vencer esta batalha. E depois dizer que confio em Deus. Prestem minha atenção. O ser humano sofre. O ser humano sente dor. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite cheio de problemas, cheio de coisas na sua cabeça, cheio de dúvida de quem você é, do que você tem para fazer, do motivo pelo qual você nasceu. Talvez você esteja aqui sem muita certeza de como está a sua vida. Ou talvez você esteja aqui cheio de certezas, achando que sabe de tudo, achando que entende tudo, depositando a sua alegria e a sua confiança em coisas que são perecíveis e que a traça e a ferrugem irão corroer. Pode ser que você esteja depositando a sua confiança, a sua esperança no seu dinheiro. Pode ser que você... Eita, cara! Pode ser que você esteja depositando a sua confiança no seu dinheiro, na força do seu braço, na sua juventude, na sua capacidade intelectual. E quando isso faltar, aonde você colocará a sua confiança? O exercício de fé que Jesus quer trabalhar nesses 3 eventos estava relacionado ao fato de você olhar ao redor e perceber que o problema ele é real. Quando você está lá dentro do seu quarto, no secreto, pensando e refletindo, aquilo que você pensa, aquilo que você passa por dificuldade, aquilo é real. Aquilo não é história da carochinha. Aquilo é real. Tem dor, tem sofrimento. Quando você está próximo aí de fazer o Enem e está pensando e refletindo o que vai fazer, o que não vai fazer, isso é real. Isso causa angústia, causa ansiedade, isso é real. Quando Jesus curou a fome, tirou a fome, quando Jesus curou, quando Jesus salvou, aquilo era real, estava acontecendo. Eu não estou aqui para minimizar a tua dor, não. Eu não estou aqui para diminuir o que você está sentindo, não. Eu não estou aqui para dizer que tudo que você está passando é balela. Não é isso, não. Porque isso é real, tanto quanto o sofrimento daqueles homens. Mas deixa eu contar uma história. Jesus nos criou para andar ao lado dele. É o que diz Gênesis. Jesus nos criou para andar ao lado dele, para aproveitarmos as coisas lindas e maravilhosas da vida. E ele deu uma ordem: não coma da árvore da vida. E o homem, um homem obediente, faz o quê? Come. E quando o homem come, o que acontece? O pecado, ele entra no mundo. E quando o pecado entra no mundo, a harmonia se quebra. Quando o pecado entra no mundo, o equilíbrio acaba. A dor entra, a doença entra, a morte entra. Mas o plano de Cristo não era esse. O plano de Deus nunca foi esse. O plano de Deus nunca foi que você e eu sofrêssemos. Esse nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus era um plano de harmonia para mim e para você. Se hoje você sofre, é por culpa do pecado. Se hoje você passa pelas situações que você passa, é por culpa do pecado. Mas, e é bom que tenha mais, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E o plano dele era mandar o seu filho, unigênito, para morrer por mim e por você. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha. Ele fez isso por amor, por mim e por você. Não há amor maior, como diz o texto de João.
Não há um outro amor que se compare a esse. E quando Jesus vem e pisa na terra onde nós pisamos, quando Jesus chega até nós, ele vem para cumprir um propósito. Ele não veio passear e dar inspiração para que as Bíblias fossem escritas, não. Ele tinha um propósito. E esse propósito era resgatar a mim e a você da morte eterna. Porque o pecado, ele conduz para um lugar, morte eterna. Vou recapitular. O sofrimento que nós temos hoje é mediante o pecado que entrou na desobediência. O pecado dói o coração de Deus. E Jesus, ele veio para nos resgatar da mão do pecado. Ele veio retirar de nós a culpa eterna. Ele veio para retirar a doença. Ele veio para retirar a morte. Ele veio para retirar a fome. Talvez não a parte física, mas aquela que nos levaria a um sofrimento eterno. E quando Jesus morre por nós, ele paga o nosso preço. Aquele pecado que você comete no secreto, aquilo que você faz no mais escondido e que ninguém sabe, Deus morreu por esse pecado. Cristo morreu por este pecado. Ele pagou o preço pelo seu erro. Mas a notícia boa não para por aí, não. A notícia boa não para por aí porque ele morreu. Ele morreu. Ele morreu no meu e no seu lugar. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou porque a morte não era capaz de vencê-lo. Escuta aqui o que eu tenho para te dizer. O sofrimento pelo qual você tem passado não é para te destruir. É para glorificar o nome do Senhor, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. Se você está na posição que está, é porque você ainda não entendeu o que é convergir para Cristo. Se você está tendo pensamentos que não deveria estar, se você está tendo comportamentos que você não deveria estar, se você está agindo de uma forma que você não deveria estar, se você está depositando a sua confiança em quem você não deveria estar, você não entendeu o que é convergir para Cristo. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor que morreu, Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Chega de sofrimento. Não é para você estar sofrendo desse jeito. Mas tem uma condição. Porque da mesma forma que lá atrás a desobediência entrou e trouxe o pecado ao mundo, é necessário um ato para que você entenda como voltar para os caminhos do Pai. Aqueles homens, quando passaram pelas dificuldades, aqueles homens não conseguiram entender porque o coração deles estava endurecido. Diz o texto no versículo 52, o coração deles estava endurecido. Endurecido porque eles não conseguiam enxergar um palmo à frente do seu nariz. O desejo deles era apenas receber a bênção. Você não está aqui nessa noite para receber bênção nenhuma. Desculpa te informar isso, tá? Você está aqui hoje por um propósito que é muito maior do que receber uma bênção. Porque pode ser que você não receba, mas quando a gente entende o que é convergir para Cristo, pouco importa se o mar se revolta, pouco importa se a barreira se levanta, pouco importa se as dificuldades aparecem, porque a minha fé não está firmada naquilo que o Senhor pode fazer. Mas a minha fé estará firmada naquilo que o Senhor é. Você está aqui nessa noite por um propósito, e esse propósito é para que você entenda que a sua vida só vai ganhar um propósito, o propósito de Deus na sua vida só vai acontecer quando você convergir para Cristo Jesus.
Aqueles homens precisavam entender o que era fé em Cristo. Aqueles homens precisavam entender o que é viver uma vida dedicada ao Senhor. Aqueles homens precisavam entender o que é viver uma vida de adoração ao Senhor na sua plenitude. E não apenas quando estavam no templo. Em todas as relações, em todos os ambientes, nós precisamos apresentar a Cristo, convergir para Cristo. Porque quando a gente entende isso, a gente entende o propósito. Porque aos necessitados, Jesus sustenta. Aos que precisam de encorajamento, Jesus salva. Aos doentes, Jesus cura. Mas isso só acontece quando você levanta a sua mão e você diz assim: Senhor, eu me rendo diante de Ti. A vida que eu queria levar e a vida que eu estava levando não é boa. Eu não aguento mais conviver com os problemas e as dificuldades com as quais eu tenho enfrentado e passado. Está difícil de segurar. Eu preciso entender o que é convergir para Ti. É necessário uma rendição para que você entenda e usufrua daquilo que o Senhor tem para oferecer e para te dar no seu reino. A Bíblia diz, e esse é o texto que dá base para o tema da conferência, convergir com Cristo, em Cristo e do jeito de Cristo, que é o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 10. O desejo de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na liberação da plenitude dos tempos. Quer uma notícia boa? Quando você vive uma vida dedicada ao Senhor, quando você aceita Jesus, o que está reservado para você é a plenitude dos tempos. Não tem mais morte. Não tem mais dor. E aí, como foi cantado, eu já posso imaginar a minha coroa de glória. Porque o Senhor morreu, ressuscitou, para que a morte não tivesse poder sobre as nossas vidas. Esse corpo vai, se o Senhor não voltar antes, maranata. Mas mesmo que a gente vá, a nossa coroa está reservada. Estaremos eternamente ao lado do nosso Senhor. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Para isso você precisa tomar uma decisão, que é uma decisão de estar ao lado de Cristo. Eu não falo aqui apenas para crentes, para aqueles que já tomaram uma decisão. Porque aqueles que já tomaram uma decisão uma vez, precisam tomá-la todos os dias. Todos os dias a gente precisa escolher estar ao lado de Cristo. Porque os problemas vêm, lembram? A fome, a morte, a cura, a dor. Os problemas vão aparecer. E todos os dias nós precisamos decidir estar ao lado do Senhor. Senhor, eu decido todos os dias te agradar. Eu decido todos os dias ouvir a tua voz. Eu desejo todos os dias estar na tua presença. Eu desejo todos os dias te adorar com a minha vida, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. É uma decisão diária. Então eu falo para você também que é crente, mas eu também falo para você que nunca teve um encontro com Cristo. E que hoje está sofrendo uma vida que você não deveria estar vivendo. E que hoje está sofrendo algo que não deveria estar sofrendo. Talvez você aqui, você também que está em casa, experimentando algo que o Senhor não te criou para experimentar. Experimentando uma vida que Deus não te criou para viver. Para esses, a decisão é uma só: é se render aos pés da cruz. Eu não sei qual é a sua história nessa noite. Você pode ter sido convidado por um irmão, por um amigo, pode ter visto na internet, pode estar nos acompanhando porque estava aqui, passando e aí viu a minha cara com essa camisa bonita e aí resolveu. Obrigado. Eu achei estranho esse sorriso, mas tudo bem. Mas não foi à toa que você passou e parou nesse lugar. O Senhor tem um propósito para a tua vida. Esse propósito precisa ser cumprido a partir do momento em que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você quer deixar para trás a vida que levava, se você quer abandonar o tipo de vida que você estava levando, se você quer se libertar desse peso que te prende,
Renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Renda-se ao Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por sua vida. Primeiro para aqueles que precisam nessa noite ter um encontro com Cristo, que nunca aceitaram Jesus e que entenderam que o pecado que hoje se enfrenta é por culpa da desobediência, e que o Senhor tem um plano de te libertar desse pecado, de te libertar da vida que você tem levado. Mas para isso você precisa aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não sei a sua história, mas eu quero que todos abaixem as cabeças nesse momento. Feche seus olhos. Vou pedir até para que a iluminação dê uma pequena aumentada, só para poder ver. Eu quero orar por você, caso a sua decisão nessa noite seja de aceitar a Jesus. Se você entendeu a mensagem, se você entendeu o propósito de Deus para a tua vida, se você entendeu o sacrifício de Jesus, erga a mão. Eu quero ver você, eu quero orar por você. Um sinal, um breve sinal. Quero apenas olhar para você e orar contigo. Amém, Deus abençoe. Deus abençoe. O Senhor tem um propósito na sua vida, e esse propósito começa a ser cumprido hoje. Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe e te sustente de forma poderosa. O Senhor tem plano na sua vida, creia nisso. Creia nisso. Mais alguém? Deus abençoe, minha irmã. Estou te vendo aí atrás. O Senhor tem plano na sua vida. A vida que você leva não é para viver, mas o Senhor te resgatou, e hoje a sua decisão de levantar sua mão, de indicar que você aceita Jesus, essa é uma decisão que te levará à eternidade. É uma decisão que ecoará na eternidade. Os anjos se alegram com a decisão sua nesta noite. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. O Senhor tem plano na sua vida, creia nisso. Hoje a sua vida converge para Cristo Jesus. E para você que um dia já aceitou Jesus, mas que hoje precisa se comprometer com Ele novamente, convergir para Cristo, com Cristo, em Cristo. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você também. Se você entende que precisa convergir para Cristo, tendo aceitado a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, mas que é necessário reformular, refazer, recalcular a rota para convergir para Cristo, faça isso em nome de Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Muita gente, Deus abençoe, Deus abençoe. O Senhor fala nessa noite, o Senhor fala nessa noite que todas as coisas foram feitas para convergir nele, para que Ele fosse adorado, para que Ele fosse glorificado. Estar de pé nesta noite, levantar a sua mão nessa noite, não é apenas um ato, não é apenas um ato, mas é o momento em que você se compromete e entende que o Senhor tem falado contigo. O Senhor tem falado contigo e tem mudado a tua história. Esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Eu quero orar com você. Eu quero orar com vocês. Fiquem de pé no seu lugar. Vamos todos orar. Todos, fiquem de pé, fiquem de pé. Eu quero que você que está aí dê um abraço nessas pessoas que já estavam de pé. Abençoa a vida dele. Abençoa, Deus te abençoe. Parabéns pela decisão. Aqueles que aceitaram Jesus, eu vou pedir para que no final do culto me procurem aqui na frente, tá? Eu quero orar com vocês. Eu quero orar individualmente com cada um de vocês. Senhor, em nome de Jesus, tudo isso aqui pertence ao Senhor. Tudo que foi pensado, tudo que foi produzido, tudo que foi executado, foi para Ti, Senhor, e é para Ti. Nós temos clamado ao longo desses 3 meses, Senhor Deus, para que o Senhor tome o primeiro lugar. Nós queremos Te exaltar, Senhor Deus, nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos ter vidas transformadas se rendendo ao Senhor. E Pai, quando esse propósito se cumpre nessa noite, nós sabemos que o Teu Santo Espírito habita nesse lugar. Nós temos certeza que o Senhor continua falando. Nós temos certeza que o Senhor continua abençoando e alcançando aqueles que precisam ser salvos.
Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas. Nós consagramos tudo que falamos, tudo que cantamos, tudo que tocamos, nós consagramos ao Senhor. Pai, vidas se renderam a Ti nessa noite. Vidas aqui, Senhor Deus, com o ato de levantarem suas mãos, declararam que o diabo não tem mais ação sobre suas vidas. Declararam, Senhor Deus, ao levantar de suas mãos, que o pecado não mais os aprisiona. Ao levantar de suas mãos, Senhor Deus, declaram que Tu, Jesus, é o Senhor de suas vidas. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa selar cada um desses corações que se comprometeram contigo hoje. E que a partir de hoje, novas criaturas são, as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo, Senhor, porque o Teu Espírito habita nesse momento em suas vidas. Pai,